Que mundo secreto é esse? Coraline é muito mais do que parece e eu não deixaria uma criança assistir. Alô, velhinho, eu sou o Ender, esse canal Produzindo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E esse filme me foi pedido por uma inscrita aqui do canal, inclusive, né, a Helena. Muito obrigado pela indicação. É um filme que eu achava que tinha assistido, mas na verdade eu nunca tinha assistido. Mas foi muito interessante assistir porque ele tem uma mensagem muito intrínseca nele, que nem todos percebem. Tem muitos detalhes, ele é muito obscuro em muitas coisas. Obviamente que ele é aparentemente um filme de animação mais obscuro, só que a obscuridade que ele tem por trás é um pouco mais profunda do que a gente esperaria que deveria ter. Por isso que eu não recomendo que crianças assistam, e se tu quer saber por que exatamente, assiste o vídeo até o final. Coraline e o Mundo Secreto. Dia 13 de fevereiro de 2009 foi lançado esse filme e hoje disponível na Prime Video. E temos aí então um filme tipo, é um terror fantasia, é um terror infantil, se é que se pode dizer que existe um terror para ser infantil, que é baseado inclusive em um livro que foi lançado em 2002, se eu não me engano, do mesmo nome, né, Coraline, o Mundo Secreto, que ele começa com uma cena assim um tanto macabra de uma boneca sendo primeiro desmanchada e depois reconstruída de uma forma muito específica por mãos e dedos muito aterrorizantes. E na sequência mostra então Coraline, uma menina de cabelinhos azuis, pequenininha, uma adolescente, andando num mundo, num universo que parece tão triste, sem vida, terrível, de árvores secas, um clima nublado, meio escuro, e ela passeando ali como se fosse tipo um bosque, né? Um lugar maravilhoso, verde, onde ela estivesse passeando. E aí ele encontra um amiguinho e tudo mais, e ele começa a introduzir a nossa história. Na sequência a gente vê que os pais dela não dão muita atenção para ela. No mundo, nesse mundo onde ela vive, né, o mundo real, digamos assim, as pessoas, nem todos acertam o nome dela, chamam ela de Caroline e não de Coraline. Até mesmo porque Coraline não é um nome tão comum, né? Temos Carolina, Caroline, mas Coraline é difícil ter, o que torna esse filme, esse personagem dela bem peculiar, bem diferente. Mas enfim, nesse mundo eles não acertam o nome dela, somente os pais dela. Mas de modo geral ela não é considerada importante nesse espaço para essas pessoas, nesse lugar. Porém ela é uma criança, uma adolescente bem imaginativa, bem criativa, de forma que muitas adolescentes e até crianças possam se identificar com essa personagem, olhar e dizer, olha, eu me vejo nela, eu sou assim, eu gosto disso. Eles conseguem entrar no mundo da Coraline de forma muito fácil, porque é um personagem, um arquétipo, um estereótipo que funciona muito. Muitos adolescentes nessa época, nessa idade, conseguem se identificar com ela, o que é bom para o filme, mas o que é ruim para aquilo que o filme acaba passando para elas. Assim como Alice no País das Maravilhas, Coraline acaba seguindo um bichinho fofinho, que na Alice era um coelho e aqui é um rato. Ela vai indo até uma portinha pequena, cuja ela abre e entra, saindo num outro universo que é muito parecido com o dela, porém diferente, né? É um filme que inverte algumas coisas, inverte em várias coisas, e é justamente nessa inversão de valores que a gente acaba trabalhando. Porque no mundo dela era tudo triste e terrível, mas no mundo onde ela foi, tudo era maravilhoso, porém era falso. Ali ela tinha uma mãe de mentirinha, a outra mãe. Ela tinha um pai de mentirinha, um outro pai, só que aquela mãe gostava dela, dava atenção para ela, o pai dela fazia coisas com ela, tinha ideias, tinha projetos, tudo era lindo, maravilhoso, as pessoas sabiam o nome dela, o mundo era sobre ela, né? O jardim tinha o formato, o desenho do rosto dela, era muito bom, porém ali as pessoas tinham botões no lugar dos olhos, porque aquilo ali, digamos que é o mundo que foi criado para manipular ela, porque é um mundo de bonecos, né? Os bonequinhos que têm os botões nos olhos, e ali então eles não têm os olhos porque eles estão cegos para a vida real, estão simplesmente focando naquilo que é maravilhoso, naquilo que é bom, como uma isca, né? Ou seja, eles usam aquilo que tu gosta, aquilo que tu gostaria, aquilo que te chama atenção para te atrair para um mundo terrível. Mas enfim, vamos continuar trabalhando nisso. É um mundo falso, é um mundo de mentiras, mas que é maravilhoso simplesmente para te atrair.
Já aproveita, velhinho, que tu assistiu o vídeo até aqui e também comenta aqui embaixo o que tu tá achando, curte o vídeo, assiste até o final que vai me ajudar bastante e assiste todos os outros vídeos que temos aqui aos domingos comentando trailers, às terças comentando filmes antigos e às sextas filmes atuais, aqueles que saem nos cinemas, nos streamings. Me ajuda aí e assiste até o final. Ela começou então a história vestindo o amarelo, que é uma cor da sua realidade, do seu mundo, uma cor que representa às vezes medo, vergonha, um lugar inseguro, mas também uma cor que chama muita atenção. A amarela é a cor que chama mais atenção, né? Ela deveria ser a pessoa que chama mais atenção, mas não estava chamando. Depois ela veste as roupas do mundo dos sonhos, que na verdade é um mundo terrível, mas até aquele momento era um mundo maravilhoso, que é o azul. Então ela já não vestia mais o amarelo, ela já não queria mais a realidade dela, ela queria a realidade dos sonhos, que o azul ele representa conforto e também representa toda essa ideia de sonho. E no final, então, ela veste outras cores, a cor laranja, que é uma mistura do amarelo com o vermelho, trazendo ali um aspecto de coragem e determinação para vencer tudo que ela tinha visto até ali, né? Vencer que o mundo dela não era tão terrível e que aquele novo mundo era muito pior do que se imaginava. O cabelo também dela é azul. Por quê? Porque, como eu falei, o azul traz a questão do sonho, da imaginação, e então é fato, né? Faz muito sentido ter na cabeça dela a cabeça, o que ela imagina, o que ela pensa ser voltado, cercado de imaginação, de sonho e de maravilhas, né? Então o cabelo azul é que na cabeça dela existem sonhos e imaginação. As músicas, a trilha sonora também às vezes era uma coisinha bonitinha, uma coisinha fofinha, daqui a pouco já era uma coisa mais terrível, uma coisa tensa, vai mudando. E ela então começou a viver no mundo dela, não gostando do que ela tinha ali, e quando ela foi para aquele outro mundo, ela achou maravilhoso e já não queria mais sair dali. Tanto que ela teve um momento que ela deixou as roupinhas amarelas, como eu falei, e começou a usar somente o azul. Só que ela descobriu que aquele mundo, ele escravizava ela. Ele tinha segundas intenções por trás, que tudo parecia belo num primeiro momento, mas era simplesmente para atraí-la para o grande objetivo que existia naquele mundo. E no momento que ela tá naquele mundo e os ratinhos estavam dançando, fazendo dancinhas e performance tudo, me lembrou muito os filmes da Disney, que sempre tem aquele momento de dança, de exultação, de cores, maravilhas e tudo. E o filme, de modo geral, ele tem uma estrutura de jogo, de videogame, porque ela passa, ela tá num lugar, daqui a pouco ela tá em outro cenário, tem novos personagens, tem desafios, ela tem que vencer esse chefão, depois aquele chefão para conseguir uma bolinha, para conseguir outra, que ela tem objetivos específicos para ir passando por todo o universo para cada fase, e isso é muito legal, lembra muito o videogame. Tá bom, agora algumas explicações específicas e que são a parte mais importante, digamos, desse filme, que fazem dele a essência, o que fazem dele também algo muito ruim. A exemplo, o gato preto. Por que que ele não tinha nenhuma alteração de estar no mundo real ou no mundo dos sonhos? Na verdade, quando ele estava nesse mundo dos sonhos, ele podia falar, ele tinha um adendo, um a mais, mas ele não tinha os botões dos olhos, ele não era escravo daquele mundo. Por quê? Porque o gato no mundo da bruxaria, e aí eu não estou falando de Harry Potter, eu estou falando de bruxaria na vida real, que existe sim pessoas místicas que lidam com feitiçaria e essas coisas, ele é tido como o gato um elemento místico, um ser místico que dá acesso aos dois mundos, ao mundo real e ao mundo espiritual. Não é à toa que no filme Constantine, no final dele, o Constantine precisa ir até o inferno e como um atalho, como um portal para isso, ele pega um gato, segura e assim ele é transportado para o inferno. O gato é um ser que tem acesso aos dois mundos, porque ele é mais sensitivo, ele percebe, inclusive ele fala isso na história ali, que ele consegue sentir as coisas como os humanos não conseguem. Então ele é um elemento da bruxaria. Outro elemento, a boneca que é igual a Coraline, é um elemento de voodoo, utilizado para manipular os seres a fazer tipo feitiçaria para aquela pessoa a partir do boneco. A pedra é uma pedra verde, aquela que ela enxerga, é uma pedra triangular com um buraco no meio, mas é uma pedra verde como é a ametista, que ela tem muitos conceitos místicos por trás dela, e uma delas é para ativar a visão psíquica, ou seja, enxergar o que os teus olhos não estão vendo, ou seja, o mundo espiritual, o que tem
por trás de tudo isso. As vizinhas delas, aquelas senhoras, a mais gordinha e a outra, elas são bruxas, de fato bruxas, porque elas estão ali, elas leem o futuro no copo, elas deram aquela pedrinha para ela, elas são de fato bruxas ali. Então eles colocam todos esses personagens de uma forma que pareça bonitinho, que pareça legal, que ajuda ela, mas na verdade todos esses são elementos bruxos, elementos das trevas, da vida real. Eu não estou te falando de fantasia, na vida real isso existe e foi colocado, incrementado nesse filme. Tem alguns filmes que tem algumas coisas assim que tornam ele mais interessante, mais bonito, só que aqui ele foi colocado de uma forma a ser escondido e parecer algo bom. Aí tu tá entendendo agora por que eu não deixaria uma criança assistir. Porém, tem mais algumas coisinhas. Por que ela não ficou presa naquele mundo dos sonhos de primeira? Porque assim como tudo no mundo espiritual, o inimigo, a criatura das trevas, ela não pode te obrigar a nada. Eles sempre diziam, tu vai ficar aqui, tu aceita ficar aqui, porque ele só vai ter acesso à tua vida quando tu permite. Então a Coraline só ficaria lá se ela dissesse, eu vou ficar aqui, eu aceito ficar aqui. Tanto que no final ela disse, vamos fazer um jogo. Se eu ganhar, eu levo todo mundo embora e se eu perder, eu fico aqui. Ou seja, ela estava dando concessão para aquele espírito terrível que queria se apossar dela e que se apossou de outras crianças. A gente vê ali crianças que passaram por isso e que se perderam, viraram fantasmas. Então ela deu uma concessão e com uma condição, né? Se ela perdesse o jogo, ela ficaria ali. Mas enfim, nada é por acaso, tudo num filme é colocado com um porquê e naquele momento ali ela só ficaria se ela desse acesso, que era o que ela estava dizendo ali, né? O inimigo só tem acesso à tua vida se tu deixar. Enfim, com a ajuda de alguém lá de dentro, ela conseguiu escapar daquele mundo, só que quando ela saiu, ela ficou ainda com a missão de ajudar as crianças que ela descobriu que estavam presas, com a alma presa ali, porque foram sido como alimento para aquele demônio, e também os seus pais, que quando ela voltou para o mundo real, ela viu que eles também estavam presos. Então nisso, ela se cobriu de coragem, determinação, força e decisão. Ela decidiu, ela criou algo dizendo que é o que ela ia fazer, ela se apossou de uma palavra de vitória ali, então ela foi lá e conseguiu driblar e destruir tudo aquilo que criava acesso, tudo aquilo que dava legalidade àquele inimigo que queria se apossar da vida dela, salvou a vida dela, a das crianças que já estavam ali presas e também a dos seus pais. De que trata então esse filme? Então, tudo que eu falei agora já fala diretamente sobre muito do que tu precisaria ouvir, mas o que a gente tem a dizer mais é que muitas crianças e adolescentes estão na mesma situação de Coraline, onde os seus pais não lhe dão atenção e quem vai lhe dar atenção é o quê? É o mundo que está lá fora, pronto para cercá-los de trevas de uma forma que pareça bonito e lindo, para que num dado momento ele pegue o teu filho ou tua filha e leve para lá de forma que tu não vai conseguir mais trazer, a não ser que ele decida, ele tome a atitude de sair de lá, de tirar essa ligação que ele fez com o mundo das trevas. Tá achando besteira isso aqui? Olha na vida real como as coisas acontecem para ver se não é assim. Ao mesmo tempo tem um outro lado, porque muitos adolescentes não entendem os seus pais. Ali os pais em parte não estavam dando atenção, em parte também eles estavam preocupados porque recém tinham se mudado, eles precisavam resolver algumas coisas da casa para fazer dinheiro, tanto que depois quando eles voltaram, a mãe dela deu para ela a luva que ela queria, os pais se aproximaram mais da filha, né? Porque tem um momento para cada coisa. Então às vezes os adolescentes estão criando problemas que não existem porque não obedecem aos seus pais, porque não ouvem, porque não entendem o período, o momento da vida de cada coisa e acabam se jogando para um lugar obscuro onde as coisas parecem mais maravilhosas ao primeiro momento, mas que acaba só caçando elas e levando para longe dos pais que sempre amaram elas desde o início. E para mim, Harry Potter é um filme de adolescentes que se usa de elementos de bruxos, que obviamente tem coisa errada ali, tem algumas coisas, ele traz algumas coisas, mas ele não tá te empurrando nada, ele não tá assim por trás dos panos te jogando as trevas. É muito mais um filme de fantasia adolescente que se usa do mundo bruxo do que esse filme que parece um filme de adolescente lindo e maravilhoso, uma menininha, mas que por trás tem muitos elementos bruxos de verdade e que arrastam conceitos para as crianças e adolescentes. Por quê? Porque ela fica muito mais suscetível a aceitar isso na vida real, porque ela vê, ali a Coraline fez isso, olha só, ela viu o futuro dela num copo, ela
cara tava ali com uma pedrinha verde, olha só, tem significado essa pedrinha verde, vou carregar comigo. E o adolescente vai ficando mais suscetível a aderir a essas coisas que foram colocadas e apresentadas de uma forma tão inocente, para que no futuro, quando ela estiver presa, ela não perceba e seja muito mais difícil voltar. Então, velho, me diz aí se tu já tinha entendido tudo isso, o que é esse mundo secreto da dita Coraline, se tu gosta desse filme, se agora tu vai deixar teu filho, tua filha adolescente assistir ou não esse filme. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e te vejo no próximo episódio de Producena.